Glória a Deus. Você está contente? Deus é bom, não é? E a sua fidelidade dura para sempre. Glórias ao Senhor Jesus. A gente vai estar compartilhando a palavra do Senhor nessa manhã. E já se passou o ano 2017. E o grande desafio para nós, que nós passamos o ano todo falando, é a grande obra, né? Você vê que as meninas, várias meninas estavam aqui fazendo a mesma coisa. Eram muitas pessoas fazendo o quê? Uma coisa só. A grande obra é isso. É uma grande família de muitos filhos fazendo uma coisa só, trabalhando o caráter de Cristo nas nossas vidas. E essa construção é paralela. Deixa eu pegar uma família aqui que está mais ou menos organizada. Família Pinheiro, vem cá. Por favor. Essa obra ela é paralela. Enquanto você constrói os muros, a casa também tem que ser edificada. Enquanto você... Sobe aqui. É para subir. Não, pode ficar aqui. Fica aqui bonitinho, aqui do lado aqui. É, né? É uma grande obra, não é não? Olha lá. Né? Só Deus num negócio desse. Então, enquanto Jerusalém, os muros são naturais. Os muros você pode ver, os muros estavam destruídos, estavam no chão. E por causa disso, a cidade estava em ruína. Quando os inimigos chegavam, eles se apossavam daquele lugar. As casas não tinham proteção, as famílias estavam desprotegidas. Assim como o Monte Sião está em volta de Jerusalém, assim o Senhor também está em volta do seu povo. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos cuida, né? E essa casa ela é edificada quando nós construímos os muros, porém também existe a construção da família. Essa dualidade tem que acontecer. Nós somos o reflexo. Hoje nós estamos compartilhando do reflexo daquilo que foi a semana da gente. A igreja é o reflexo das famílias. Famílias fortes, a igreja é fortalecida. Famílias em frangalhos, a igreja sofre com tudo isso. Por isso, o grande desafio é nós trabalharmos essa dualidade, levantarmos os muros, o lugar de proteção, porém olharmos para a nossa Jerusalém. Os muros são naturais, porém essa Jerusalém aqui é espiritual. O templo está aqui, o templo é esse daqui, é onde funciona a igreja realmente, é aqui, é nas casas. Jesus ele fez um upgrade nisso. As pessoas no Velho Testamento, para cultuar a Deus, eles iam para um lugar. Sim ou não? Eles iam para um templo. E Jesus falou assim, eu vou destruir isso aqui em 3 dias e vou levantar um templo novo. Eles não estavam entendendo nada, porque o templo que Jesus estava falando era quem? Você é o templo de Deus, não é a cadeira, não é esse lugar, não é esse púlpito. Eu sou o templo de Deus, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é importante entender isso daí, que essa construção ela é paralela. Quando você edifica a igreja e trabalha a casa, quando você trabalha a casa, a igreja é edificada. Tem que prestar atenção nesses dois itens. É muito importante nós trabalharmos isso. Dá uma salva de palmas à família Pinheiro. Éder, como é que você deixa esse menino subir desse jeito aqui em cima, Éder? Te amo, Éder. Mas eu ia tirar a Chuquinha. Falamos a semana passada sobre a porta das águas. Lembram disso, não? Hoje nós vamos falar da 10ª porta. E você começa a fazer suas contas, você vai ver que não vai dar para terminar. E é isso mesmo, não vai dar mesmo não. Nos 2 primeiros finais de semana do mês de janeiro, nós vamos falar da porta oriental e da porta de Efraim, que é a unção dobrada. Nós vamos parar hoje aqui, essa última ministração. Domingo que vem nós vamos ter uma ministração apropriada para a data e depois nosso culto de final de ano. Falando nisso, por favor, dê seu nome. As vagas, elas são limitadas. Não é porque nós queremos limitar, nós queremos acolher a todos. O espaço é limitado. Então nós queremos fazer algo agradável para você e para fazer algo agradável nós precisamos nos organizar. Procure as pessoas ali da recepção, da secretaria. Fala... Toma meu nome aqui.
Se você precisar dar teu nome pela fé, fala assim: estou dando meu nome pela fé. Tem homens generosos neste lugar. Eles vão te abençoar. Venha estar conosco. Que a grana não seja um empecilho de você estar conosco. Amém? Tá bom? Então, nós vamos falar hoje, e no mês de janeiro nós vamos voltar a falar sobre as portas. E vamos fazer a transição para o tema do próximo ano. Amém? Quantos estão querendo saber qual é o tema do próximo ano? Então você tem que ficar conosco aqui, senão você não vai saber. A porta do cárcere, Neemias 3:25 fala assim: Palau, filho de Uzai, reparou de fronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Leia, por favor. Essa porta do cárcere é uma porta que dava num átrio, era um pátio. E as pessoas que passavam por essa porta, elas conseguiam ver as pessoas que estavam sendo presas lá. E também as pessoas que estavam sendo libertas naquele lugar. Você imagina, pensa comigo, Jerusalém com os muros levantados, Jerusalém com as portas instaladas, Jerusalém com as famílias sendo edificadas, porém lá em Jerusalém tinha o que ainda? Uma prisão. Não necessariamente precisava ter, mas tem. Tinha, pelo menos. A Bíblia me fala que a Nova Jerusalém não vai ter prisão. A Nova Jerusalém não vai ter templo. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o templo, você é o templo. A Nova Jerusalém não vai ter sol, porque a glória do nosso Senhor vai iluminar aquele lugar. Então trevas naquele lugar não cabe, né? Mas enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos aqui no labor do dia a dia, essas coisas vão acontecer. Dá um toque na pessoa que está do teu lado, vê se ela está aí com você mesmo. Vê se ela é real. É real? Então nós precisamos entender que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por situações complicadas, nós vamos passar por coisas que muitas vezes a gente fala assim: por que eu estou passando isso? É porque você está na terra, e na terra essas coisas elas são peculiares de quem vive aqui, né? Mas na aplicação como igreja, é que o mundo passa por essa porta e adentra nesse pátio. Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas são encarceradas. Por que eu falo isso? Porque as maiores prisões que nós temos são as prisões da alma. Aquela que muitas vezes, quando nós nos pegamos fazendo, nos pegamos com certas atitudes, nós nos sentimos envergonhados. Mas a verdade é que nós mesmos, nós não temos a capacidade de sair desse lugar. E essa prisão, as pessoas iam para lá por causa dos seus delitos e do quê? Dos seus pecados. A palavra diz, Efésios 2:1, acompanha aí por favor. Ele vos deu vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Leia por favor esse versículo aí. Qual que era a nossa situação então? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E a Bíblia fala que o pecado ele tem um salário. O salário do pecado é o quê? A morte. E em certa situação, na plenitude dos tempos, Deus se fez homem. Jesus nasceu e um dia ele entra na sinagoga. Glória a Deus. Você pode se alegrar com isso? Porque Jesus ele se tornou homem. Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele passou por esse processo. E nunca pecou. Teve uma vida de santidade, teve uma vida de poder. Morreu, mas também ressuscitou. Foi exaltado e a igreja espera para o arrebatamento com Cristo. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser levada a Cristo. Porém, nós precisamos entender que todos nós estávamos mortos em quê? Nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quem tem a chave da vida é quem?
Jesus. Lucas 4,14, acompanhe comigo. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou-se a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era o quê? Seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu e ele o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos do diabo. Isso aí é uma grande notícia ou não é? Porque até aquele contexto a religião não podia libertar ninguém. O endemoniado que o Jonas deu exemplo aqui tinha que se virar daquela maneira. Não havia libertação para ele. A religião não conseguia fazer nada com ele. E Jesus, ele chega no templo e fala assim: hoje se cumpre essa palavra. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me enviou para pregar boas novas a vocês, para libertar os cativos, para tirar da cadeia aqueles que estão presos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o dia onde Deus estabelece a graça dele. O verso 19 fala assim: e proclamar o quê? O ano da graça do nosso Senhor. Nós estamos vivendo o hiato, nós estamos vivendo o tempo da graça. Se você for estudar a visão de Daniel, Daniel fala sobre 70 semanas. Passaram-se 69, nós estamos na semana 69. Estamos vivendo o tempo da graça, estamos vivendo e recebendo aquilo que nós não merecemos. Quando se cumprir as 70 semanas, vai ser cada semana cada semana são 7 anos. Quando se cumprir a semana de número 70, é onde vai acontecer a grande tribulação. São 7 anos da grande tribulação. Mas a igreja não vai estar aqui, porque hoje nós estamos escutando o ano aceitável do Senhor. Hoje nós estamos entendendo que somente Jesus liberta. E por causa disso nós recebemos a graça. O que é graça? Graça é receber o que nós não merecemos. E misericórdia é não receber o que nós merecemos. Você consegue entender isso? A graça é receber aquilo que eu não mereço. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu não mereço estar com esse microfone. Eu não mereço. Não é por capacidade, é graça de Deus. É o favor de Deus que nos alcança. O que eu mereço, sim, são os chicotes que sobre minha vida tinha que vir por causa da minha natureza. E a misericórdia entra na frente e fala assim: ele merece, mas a misericórdia te cobre. Ele merece o chicote, mas a misericórdia de Deus nos guarda e nos cobre. Porque toda vez que nós pecamos como homem, nós automaticamente a justiça tem que vir sobre as nossas vidas. Mas tem alguém lá no céu que fala assim: eu cubro ele. Ele está perdoado. Ele está perdoado por causa da misericórdia de Deus. Não é merecimento de homem. Não é porque você vem para uma igreja. Não é porque você usa uma roupa bonitinha. É porque Deus, ele é misericordioso. E nós precisamos entender isso. Não existe capacidade humana nisso. Existe graça de Deus. Existe favor de Deus. E Jesus fala: eu vim para anunciar boas novas a vocês. A graça está sobre a vida de vocês. A graça está sobre minha vida. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. 21. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aleluias! Eles não estavam entendendo isso daí. Os judeus estavam esperando o Messias. Os judeus estavam esperando o libertador. E o libertador estava no meio do povo e eles não reconheceram. E ele fala assim: se cumpriu hoje essa escritura. A partir de agora, começa um novo tempo sobre a igreja. A partir de agora começa uma nova estação, onde nós vamos desfrutar da graça de Deus. Daquilo que nós não merecemos. Eu estava hoje de manhã, levantei, sentei, e o skipper ficou na minha frente assim. Toma água. Ele estava como 2 metros de mim. Eu fiquei analisando aquela criatura. O skipper, ele não enxerga.
ele vive pela graça. Melhor assim dizendo. E ele estava na hora de ele comer. Bichinho, ele não é brincadeira, não. Não vê, não tem relógio, mas sabe a hora de comer. Ele ficou parado na frente do lugar onde ele recebe comida. Ficou parado assim. Eu falei, mas esse cara não merece nada. E o Espírito Santo falou comigo, você também não merece nada. Não é assim que muitas vezes nós... E o que aconteceu? Ele recebeu comida. Mas é assim que muitas vezes Deus nos vê. Quando nós estamos parados no lugar de graça. E os anjos falam, mas eles não merecem. E Jesus fala assim, eu sei. Mas eu sou bom, eu quero abençoá-los. Qual que é o problema nisso? É a graça de Deus. Não tem capacidade humana nisso daí, queridos. É o amor de Deus que nos encontra, é o amor de Deus que nos toca, é o amor de Deus que transforma as nossas vidas. E uma vez que você é transformado, nós precisamos reconhecer. Jesus passa pela porta do cárcere e liberta todos os encarcerados. Todos os encarcerados estão libertos. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro, todos os pecados já estão perdoados. Todos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, tudo quanto tem poder de fascínio, domínio sobre a minha vida é uma prisão. Tudo aquilo que eu falo, não consigo deixar, ou não consigo fazer, ou não consigo viver sem isso, é um vício. Muitas vezes nós colocamos limites em nós mesmos. Falando, eu não consigo fazer isso. No momento que você fala isso, automaticamente você cria uma barreira onde isso é um empecilho para você romper. Né? E muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo romper na presença de Deus. É um empecilho que você colocou aí. A graça já abriu a porta da cadeia. É só você falar assim, eu vou entrar no santo lugar. Eu vou entrar no lugar onde há liberdade. Eu vou entrar no lugar onde há salvação. Eu vou entrar no lugar onde Deus vai tratar comigo e vai me ajudar. Entenda, nós somos aprisionados porque cremos que aquilo que nós temos é porque eu mereço. Sabe por que nós nos aprisionamos? Porque aquilo que eu tenho, muitas vezes eu acho que eu mereço. E as atribulações da vida, as dificuldades da vida, que elas vêm sobre a minha vida, eu acho que eu não as mereço. Esse é o problema. O problema é que muitas vezes nós invertemos esse valor. E aí é onde acontecem as frustrações. Na realidade, eu e você, nós merecemos o castigo que estava planejado sobre as nossas vidas. Todos pecaram e estavam destituídos do quê? Da glória de Deus. Porém, a graça te pega e te coloca de volta no caminho onde você está voltando para a origem de todas as coisas. É a graça de Deus que faz isso. Não é igreja, não é religião, não é nada. É um relacionamento com o Senhor Jesus. Você tem que ter esse encontro. Você tem que ter esse encontro. Sim ou não? É assim que funciona. Escreva aí. Ele pagou toda a nossa pena. João 19:30 fala assim: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. A maioria de vocês sabem que essa palavra consumado, qual o significado dela na origem grega? É tetelestai. Fala tetelestai. Fala uma vez mais. Tetelestai. Tetelestai é uma expressão grega que pode ser traduzida como está consumado ou totalmente pago. Uma dívida cancelada no século I. Quando um criminoso era preso, seus delitos eram registrados em um papiro conhecido como cédula de dívida, ou escrito de dívida. Ao cumprir a pena e chegando à ocasião da sua liberdade, o juiz responsável pela sua soltura, de soltar o condenado, riscava a cédula, especialmente na parte onde os crimes estavam apontados. E no rodapé escrevia tetelestai. Todo preso que estava numa cadeia, do lado de fora da cadeia, tinha um papiro, onde ali naquele lugar estava escrito as penas, os delitos e os pecados que ele tinha feito. E o tempo que ele precisava passar naquele lugar para pagar aquela pena. No momento que ele era solto, o juiz que ia fazer,
decretar essa soltura dele, o que fazia embaixo? Em cima desse mesmo papel, embaixo, escrevia tetelestai. A pena está o quê? Está consumada, está paga. O papel continuava lá, mas o preso ainda continuava lá, não? O preso saiu, mas o papel estava lá, na frente daquela cela. Foi o que Jesus fez quando na cruz, ele morrendo, quiseram dar vinagre para ele, e quando ele fala tetelestai, aquela palavra era uma palavra comum, era uma palavra de negócios, era uma palavra que na linguagem daquele povo todos sabiam. Quando alguém comprava algo e pagava a dívida em full, ele escrevia no recibo, em vez de ser paid, ele escrevia tetelestai, a dívida está paga. Então, quando Jesus fala tetelestai, todo aquele povo que estava escutando aquilo ali, sabia o que estava acontecendo. Não havia nada pior, depois de muros construídos, portas no lugar, a pessoa olhar a vida de dentro de um cárcere. Pensa num negócio complicado. O povo tinha sido tirado do cativeiro, os muros levantados, as portas no lugar, as casas estabelecidas e as pessoas presas, por quê? Por causa dos delitos e dos pecados. Um abismo chama outro abismo, que se transforma em prisões. Nós precisamos ter cuidado com isso. A pastora Lu falou aqui há 2 finais de semana atrás, uma vez que a casa é limpa, uma vez que a casa Jesus entra, ela tem que ser adornada, ela tem que ser ataviada, a glória tem que entrar, a presença de Deus tem que entrar, porque senão é uma questão de tempo que aquele mesmo espírito que saiu, ele volta com 7 piores. E se ele encontrar a casa vazia e sem um senhor naquele lugar, o estado daquela pessoa se torna 7 vezes piores que antes. Por isso que nós precisamos entender que um abismo chama outro abismo. Acorda, nós precisamos abrir os nossos olhos. Né? Nós somos a geração santa, raça eleita. A Bíblia fala de Davi que ele deu uma vacilada. Uma vacilada. Do adultério ele matou, ele fez atrocidades. Um abismo chamou outro. Davi se aprisionou. Por quê? Porque ele passou por esse processo e não entendeu isso daí. Ninguém está isento disso, querido. Ninguém está isento disso. Aquele que está em pé, tenha cuidado para quê? Para que não caia. Não há como ser liberto de prisões sem receber o pagamento de Jesus. Você já viu a história? Eu recebi Jesus, mas eu não fazia nada de errado. Queridos, todos nós estávamos encerrados debaixo do mesmo jugo. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Somente quem pode tirar o homem desse lugar e colocar no lugar da graça é Jesus. Eu preciso confessar com a minha boca e eu preciso crer no meu coração que Ele morreu, mas ressuscitou. E a partir desse momento Ele se torna meu Salvador. Ele passa a andar comigo, Ele passa a direcionar a minha vida. Ele passa a ser a pessoa que me cuida. Você passa a ter um irmão mais velho. Quantos tiveram irmão mais velho? Fica valente o cara com o irmão mais velho, sim ou não? O cara te ameaça e fala assim, vou chamar meu irmão mais velho. É a verdade ou não é? É, ué. Então, quando alguém te ameaçar, fala assim, eu vou chamar meu irmão mais velho. Né? Por quê? Porque Jesus, Ele é a pessoa que vai cuidar de nós. Jesus pagou todo o pecado da humanidade, porém só recebemos perdão quando confessamos que somos o quê? Devedores. Como é difícil nós reconhecer as nossas dívidas. Sim ou não? Como é difícil quando alguém te pega em dívida, te pega em falta. Te pega em falta no falar, te pega em falta no agir, te pega em falta no proceder. É difícil nós reconhecermos. A Bíblia fala de 2 pessoas que foram para o templo. Um religioso e um publicano. Os 2 estavam em falta. Não tem ninguém que chegue diante de Deus e possa falar assim, eu sou justo. Todos pecaram. Não há na terra um justo sequer. Se tivesse um, Jesus não precisava vir como justo. Seria usado esse, né? Mas quando ele é apresentado, quando eles vão orar, o religioso fala assim, eu sou justo. Eu sou justo pelos meus dízimos, eu sou justo por estar aqui todo domingo, eu sou justo porque eu faço todas essas coisas. E nada disso justifica o homem. O que ele tinha que entender é que aquilo ali é relacionamento. A justificação, só há um que pode justificar.
Você precisa bater no peito, e eu preciso bater no peito e dizer: miserável homem que sou. As coisas que eu quero fazer eu não consigo. Aquelas que eu não quero fazer são aquelas que eu acabo fazendo. Quem me poderá me livrar desse homem terreno? A graça pode livrar. O favor de Deus pode nos alcançar. Quando nós temos esse coração, é que nós somos tocados pela graça. Muitas vezes nós nos tornamos arrogantes. Arrogantes da graça. Achando que um merece e outro não merece. Eu não mereço e você não merece mais graça porque você está aqui. A graça é um padrão de Deus estabelecido para todo ser humano. Amém? Escreva: a porta da prisão está aberta, precisamos sair. Escreva aí, por favor. Essa é uma história que nós sabemos e conhecemos praticamente de cor. Atos 3:1. Pedro e João iam subindo ao templo para a oração da hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de quê? De nascença. Quero parar aqui um pouco para introduzir para vocês essa história. Ele era coxo de nascença. E ele ia para o templo quanto? Todos os dias. Ele podia ir para outro lugar, não podia? Ele não podia ir para a praça, ele não podia ir para o Starbucks. Podia ou não podia? Podia ou não podia, gente? Mas todos os dias ele ia para onde? Para a porta do templo. Por que ele ia para a porta do templo? E para ele ir para lá, ele precisava que alguém o levasse todo dia. Então ele não era só dependente, mas ele também agora ele criava uma situação para alguém cuidar dele. Eu imagino que essa pessoa, ou essas pessoas que o levavam todo dia à porta do templo, também tinham uma expectativa e também tinha algo em mente a respeito desse cara. Porque ele não era só coxo fisicamente. Ele não sabia andar. Porque ele nunca tinha andado. Mas a alma dele também era enferma. Porque ele se acostumou a vida toda só pedir. Por causa da situação dele, por causa de como ele estava. Olha o que continua falando aqui. E que punha todos os dias à porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. É uma situação constrangedora. Imagina você uma vida toda pedindo para sobreviver, porque era a situação dele. Sim ou não? E essa palavra misericórdia ou esmola, desculpe, essa palavra esmola no original significa misericórdia. Misericórdia. Uma das traduções dessa palavra é misericórdia. Então todas as pessoas que passavam do lado dele, ele falava o quê? Misericórdia. 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 Uma pessoa a vida toda falando misericórdia. Chegou um momento que Deus falou assim: hoje eu vou escutar essa tua misericórdia. É assim com Deus, querido. Parece que está demorando a misericórdia, né? Parece que está demorando o tempo de acontecer as coisas. Parece que você está no lugar onde você fala misericórdia, misericórdia, e as coisas não acontecem. Mas permanece aí, porque se você está à porta do templo e você está clamando por misericórdia, Deus não resiste um coração contrito e um coração quebrantado. Vai chegar o momento que Pedro e João vai ser enviado à tua direção, e Pedro e João aqui representam a igreja. Nós vamos entender isso daqui também. Verso 4. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. E ele os olhou com atenção, esperando receber o quê? Alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Esse cara nunca tinha escutado isso. Isso estava confrontando ele. Você acha que ele foi curado aqui? Sim ou não? Ele já tinha sido curado, a palavra de cura já foi liberada sobre a vida dele.
Tanto é que o próximo verso fala assim: tomando-o pela mão, fez o quê? Levantou-o. Se ele não tivesse curado, ele não teria levantado. Ele já tinha recebido a cura. Porém, ele estava no lugar onde ele precisava desejar sair. As maiores cadeias que nos prendem são as cadeias da alma. São as cadeias que muitas vezes dá vergonha. São as cadeias que nos prendem por causa das nossas necessidades. Mas ele precisou de ajuda. Pedro teve que levantá-lo. E olha só. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Deu um salto e pôs-se de pé. E o quê? Andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. É diferente ou não é? Antes, a porta do templo, palavra profetizada, levanta e anda. Mesmo assim, enfermo. Mas chega um momento que Pedro levanta ele, puxa ele, e no momento que ele se põe de pé, ele começa aqui, a Bíblia fala assim, que ele entrou no templo caminhando, saltando e louvando. Imagina essa história, porque as pessoas conheciam ele. Agora esse cara estava onde? Dentro do templo. O paralítico já estava curado, mas não conseguiu levantar sozinho. Muitas vezes nós somos assim. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele já liberou sobre as nossas vidas toda a palavra de cura. Tudo aquilo que nós precisamos para estabelecer o reino de Deus já foi estabelecido sobre nós. Porém, nós precisamos ir nas regiões celestiais e coletar o que é direito nosso. Fala, Deus libera a cura. Deus libera a libertação. Deus libera aquilo que for necessário para a sua vida. Sim ou não? Precisou de ajuda. E Pedro e João, que significa igreja, agora levantado por Pedro, salta. Alguém que não conseguia nem andar, agora salta. Pulou por cima de tudo o que o paralisava. Há anos, vergonha, incapacidade, dependência física, emocional e espiritual. As nossas dependências, elas não é só vícios, porque muitas vezes nós detectamos as dependências que são visíveis, de álcool, de droga, essas coisas mais fortes, de pornografia. Mas existe muita dependência emocional na nossa alma que nos paralisa, que nos impede de entrar no templo saltando. Eu estava chegando aqui, quando cheguei hoje, eu vou lá ver meu batalhão. Aí eu cheguei, fui lá na intercessão, a Leila estava aqui na recepção, assim, ó, pulando. Falei, oi Leila, tudo bom? Oi, pastor, tudo bom? Estou pulando. Fica à vontade, a casa é tua, pode pular, é bênção. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você imagina alguém uma vida inteira sentado no lugar, numa posição só, falando assim, como eu queria entrar nesse templo. Ah, como ele planejou isso. Como eu queria entrar nesse templo. Como eu queria estar lá dentro com os meus irmãos celebrando. Como eu queria estar lá cantando com eles. Mas por ele ser deficiente físico, a cultura não deixava ele entrar no templo. A religião jogava ele do lado de fora. E ele sonhou com isso. Como é que ele entrou no templo? Em primeiro lugar, caminhando. Fala, curado fisicamente. Segundo lugar, alegre. Curado emocionalmente. Mas fala como se estivesse curado também. Curado emocionalmente. Louvando a Deus. Curado espiritualmente. Ele recebeu cura no espírito, na alma e no físico. Então, a vida dele foi transformada. Sim ou não? Ele entrou pulando no templo. Ele entrou saltando no templo. Libertos de fato, mas mentalmente presos, precisamos de ajuda. Somos libertos de fato, mas muitas vezes mentalmente presos, quando nós falamos, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser como tal pessoa. Você não precisa ser igual a ninguém, você é você. Não tenha grau de comparação. Pessoas encarceradas perdem a esperança das coisas mudarem, por isso se tornam críticas. As pessoas que vivem muito tempo encarceradas, muito tempo no lugar presa, elas se tornam críticas, elas criticam tudo e todos. A Bíblia fala sobre um paralítico no tanque de Betesda. Há mais de 38 anos estava lá, esperando que o mover das águas acontecesse para que ele pudesse entrar para ser curado. E aquele que é o Senhor da graça um dia chega lá e fala assim, o que queres que eu te faça?
Jesus está perguntando isso para você e para mim hoje. O que é que você quer que Jesus faça na tua vida nessa manhã? O que é que você tem necessidade? Seja na área emocional, você tem necessidade? Seja na área física, você tem necessidade? Seja na área espiritual, o que é que você quer que Ele te faça? Aí, ao invés de responder, quero ser curado, ele coloca um empecilho, ele é crítico. Ele fala, eu estou aqui nessa situação miserável, e quando eu tento me esforçar para entrar nas águas, que o anjo mexeu as águas, alguém entra na minha frente e o outro é curado sempre na minha frente. E Jesus fala assim, graça, pega teu leito e anda, sai desse lugar, a graça chegou na tua vida, a partir de hoje isso muda. E ele se colocou de pé também, por quê? Porque teve um encontro com a graça de Deus. E ele teve que andar com o leito dele o resto da vida dele. As pessoas perguntavam, esse leito é o que me prendia antes, agora eu carrego ele. Ele que me carregava antes, agora eu estou carregando esse leito por onde eu ando. Para não esquecer da onde é que Deus nos tirou. Você tem um leito que volta e meia você olha para ele e fala assim, Deus, a obra foi grande. Você precisa ter um leito e fala, eu sei de onde o Senhor me tirou. Hoje esse leito não me carrega mais, essa enfermidade não me carrega mais, essa limitação não me carrega mais. Eu carrego isso tudo hoje. A graça de Deus. Amém? Ponto 13, escreva, trocar as vestes. Quantos já viram um filme onde muitas vezes tem fugitivo da prisão, né? Você vê que na prisão, dependendo do grau que o cidadão, do porquê ele está lá, cada um tem uma roupa diferente, não? E a roupa dele identifica quem ele é, ou qual foi o delito, ou qual foi o crime que ele praticou. E a primeira coisa que um fugitivo quando ele sai da prisão, a primeira coisa que ele faz é o quê? Trocar roupa. Porque senão ele é reconhecido como fugitivo. O Senhor quer que a nossa libertação, o Senhor quer usar a nossa libertação sendo a mão estendida na vida de outras pessoas. Porém, é necessário trocar as vestes, no revestimento de vestes e nos revestir de vestes sacerdotais. As roupas que nós usávamos antes, é claro que eu estou falando de vestes espirituais, e não deixa de ser vestes também da maneira que nós nos vestimos hoje. As vestes, elas têm que ser apropriadas. O sacerdote, ele era reconhecido pelas vestes. A veste fala de autoridade, veste fala de posição. Né? E por que é importante? Por que é importante nós entendermos isso? Porque nós viemos do império. As pessoas daquele império tinham uma maneira de vestir. E eram reconhecidas pela maneira deles vestirem. Agora nós somos introduzidos no império da luz. Nós somos colocados para andar no evangelho da luz. Por isso que a nossa veste tem que ser trocada. Você tem Zacarias 3:1 aí que fala assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué. Quem que era esse cara? Sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava na sua mão direita para lhe o quê? Lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Quem que era Josué? Josué não era um tição tirado do fogo, mas olha o que está acontecendo com ele aqui. Ora, Josué vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que você passe de ti a tua iniquidade, e te vista de quê? De vestes novas. Então, quando nós nos revestimos de vestes novas, o que é tirado de nós? A nossa iniquidade. E disse eu, põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Trocar as vestes significa manter uma vida de confissão de pecados, humildade diante de Deus. Isso nos manterá revestidos de autoridade, e o nosso coração queimando
de amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Confessar pecados, querido. O pecado continua sendo o mesmo ontem, hoje e até o arrebatamento do Senhor Jesus. Lá em João fala que nós precisamos confessar os nossos pecados, para que nós venhamos ser justificados e perdoados dos nossos pecados. Por que que o anjo aqui troca as vestes de Josué? Por causa do pecado. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram, o que Deus fez com eles automaticamente? Não os vestiu, não colocou sobre eles, derramou profeticamente, já estava falando sobre Jesus, derramou o sangue de um animal para que eles pudessem novamente ser vestidos com vestes. Sim ou não? E essas vestes nós precisamos entender por quê? Porque nós precisamos trocar as nossas vestes. Efésios 4:22 fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de quê? De pensar. Os 10 espias, quando eles saíram para espiar a terra, Deus tinha prometido a terra para eles. A terra era de quem? Era deles. Porém, eles não trocaram as vestes e nem o quê? Nem a mente. Quando eles chegaram lá, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para as situações e falaram assim: essa situação é maior que a minha promessa. A minha promessa é que eu vou conquistar essa terra, mas aqui tem gigante. Queridos, olha só. Tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é bom, já tem gente ocupando. Não se engane. Tudo aquilo que tem valia no reino, já tem gente ocupando, tem que desocupar, tem que falar assim: me dá de volta. Eu sou enviado da parte do Senhor aqui para conquistar essa terra. Assim foi Josué e Caleb. Josué e Caleb falaram assim: não, vocês não estão entendendo. Quem nos enviou aqui foi Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Se ele se agradar de nós, nós vamos conquistar essa terra. Então, por que muitas vezes nós não conquistamos? Porque a nossa mente não muda. A nossa maneira de pensar, ela é antiga. A gente quer pegar as coisas do passado e trazer para dentro da cultura do reino de Deus e querer ter o resultado. Não funciona. A gente quer pegar, aplicar as coisas dentro do nosso casamento e ter o resultado do reino. Não funciona. Na criação de filhos, no business, seja o que for. O reino tem sua própria cultura. Fala assim: o reino tem sua própria cultura. Para entrar em Canaã, eu preciso mudar minha mente. Para entrar em Canaã, eu preciso trocar as minhas vestes. A revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Toda e qualquer forma de prisão enfraquece a alma. A personalidade, nossa personalidade deve ser tão equilibrada que nada nem ninguém consiga nos tirar e colocar um jugo sobre nós. Você é assim? Eu sou assim? Ou nós estamos no processo de nos tornarmos isso? Você já possui o jugo de Jesus sobre a tua vida? Muitas vezes o nosso caráter ele nos trai. Por que ele nos trai? Porque quando nós precisamos calar, nós falamos, na maioria das vezes. Nós temos dificuldade com isso. Na maioria das vezes nós queremos opinar, na maioria das vezes nós queremos falar. E a Bíblia fala assim: seja paciente no ouvir, né? Ouça, e tardio no falar. Nós fizemos ao contrário. Nós queremos falar. E aí o que acontece? Muitas vezes o equilíbrio que é necessário para nós tratarmos as situações, quando nós vamos tratar as situações, o equilíbrio já não está aí. O incrível Hulk chegou, rasgou a roupa e ele quer resolver as coisas. Gálatas 5,13 fala assim: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. As prisões da alma se manifestam na incapacidade de dominar os apetites da carne. Você fala assim: eu não tenho apetite da carne. Faz assim com a tua mão assim. Ela está movimentando? Não. Pode fazer. Está movimentando? Então você está na carne ainda. Então você está aí.
E essa carne, ela não se converte. Você pode vir para culto todo domingo, você pode ir para reunião de oração, jejuar. Essa carne, ela tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Se você não fizer nada para controlar a tua carne, automaticamente ela vai se manifestar. Não tem jeito, porque ela tem apetites. Ela tem desejos que muitas vezes se fala assim, meu Deus do céu, eu sou um homem de Deus, como é que eu estou com esse pensamento na cabeça? Jesus amado, sai agora no nome de Jesus. É assim ou estou falando alguma coisa que está meio fora de contexto? Confessa, pode falar, a gente sabe. Você está na boa, daqui a pouco vem um pensamento que você fala assim, o pensamento, matar. Fala, quem? O problema não é pensar. Às vezes até dá vontade, né? Como Jesus matar sem ser culposo esse negócio. O problema é fazer. Quando você fala, agora vai. Né? Quando você falou, agora vai, já era. Aí, a carne se manifestou. Quando a pessoa está falando com você, e você já planejou tudinho aquilo que você vai falar para ela. Tudo está aqui, ó. Eu sei onde é que eu ataco, eu sei onde, se eu falar, eu firo. Aí ele deu a introdução, você... Sabe o que é isso? A carne, o desejo dela. Aí a carne falou assim, você é um vencedor, ganhou de novo, né? E a gente fica nessas batalhas, nisso não tem libertação nisso não, viu gente? Isso aí é cavar um buraco para baixo. Só uma maneira de nós recebermos esse remédio. Jesus, ele é o remédio. Cujo poder libertador é ministrado pelo Espírito Santo de Deus. O texto que Jesus leu na sinagoga nos mostra um mapa. Nós falamos aqui sobre 3 pontos importantes, que é o primeiro deles. Deixa eu pegar aqui. Ele pagou toda a nossa pena. O segundo, a porta da prisão está aberta, precisamos sair. Terceiro, trocar as vestes de prisioneiros por livres. E agora nós vamos trabalhar aqui o que aconteceu com Jesus quando ele entra na sinagoga. O que ele leu? O que ele estabeleceu naquele momento? Que é Isaías 61. Isaías 61, verso 1 fala assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre quem? Somente sobre Jesus está o Espírito do Senhor Jeová. Mais para frente, nós vamos entender que Jesus, ele é o cabeça. E por nós sermos o corpo de Cristo, essa unção também está sobre nossas vidas. Mas naquele momento estava se cumprindo sobre quem? Sobre o cabeça. O Espírito do Senhor Jesus estava sobre ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos mansos. Aqui nós precisamos parar. Para falar o que é a mansidão. Mansidão é alguém que... Uma pessoa mansa é alguém que sabe que tem direitos. Ela sabe que ela pode fazer algo com aquilo, mas mesmo assim ela é capaz de abrir mão. Esse preço é alto demais. Jesus, ele podia descer daquela cruz. Ele podia falar assim, não vou tomar esse cálice. E ele até pergunta, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fala assim, eu abro mão do meu direito para fazer o quê? A tua vontade. Então, aqueles que recebem as boas novas são quem? Os mansos, aqueles que são capazes de abrir mão do direito próprio. Os justiceiros, já por si próprios, já recebeu a justiça. Aqueles que automaticamente aplicam a justiça deles, esses não vão conseguir receber essa herança, as boas novas. O chamado para mim e para você como igreja é nós termos essa capacidade de falar assim, eu abro mão disso daí, mas é difícil. Não é fácil não, eu sei que não é. Neemias, quando ele chega e foi confrontado por Sanbalate e Tobias, os caras perguntaram assim, o que você está fazendo aqui, Neemias?
Neemias carregava cartas do rei. Neemias carregava o permit para fazer aquela obra. Sim ou não? Mas o que Neemias responde para eles? O nosso bom Deus nos dará vitória nisso tudo que nós estamos fazendo. Ele abre mão de responder a pergunta que Sanbalat e Tobias apresenta para ele, para fazer o quê? Para entregar nas mãos do Senhor o direito de Deus agir. Isso é algo que, quando nós entendemos, nós começamos a ver céus abertos nas nossas vidas. Só é liberto os que entregam a Deus o seu direito e se confessam culpados. Enviou-me a restaurar ou curar os contritos de coração. O que é uma pessoa contrita de coração? Contrita não é altivez. Não é alguém que fala assim: Deus, já que abriu a porta da prisão, eu quero receber tudo que tem a direito meu. O que tem aí? O que tem no céu para mim, Deus? Dá para cá que agora eu sou filho teu. Sou filho, mereço o melhor dessa terra. Passa, vai passando. Não, não é isso não. Contrito de coração não é isso não. Lembra que a graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos? Então, só recebe aquele que fala assim: Deus, eu não mereço, mas se o Senhor se agradar de nós. Não foi o que Caleb e Josué falou? O que eles falaram? Nós não merecemos, mas se o Senhor se agradar de nós, a terra é boa. Eu quero ficar aqui. Eu estou vendo uma montanhazinha lá, botar um chalezinho, né? Sim ou não? Eu não mereço, mas se o Senhor se agradar de mim, está pronto, o negócio está feito. Então, contrito de coração. A porta do cárcere já está aberta. Agora é necessário que se anuncie isso. A porta do cárcere já foi aberta. É necessário que se levante os proclamadores para dizer assim: saia daí. Saia desse lugar. Saia desse lugar de muitas vezes você esperar receber tudo dos outros. Comece a produzir. Tenha uma vida diferente. Comece a orar. Comece a ler. Saia desse lugar. Saia desse lugar onde muitas vezes você foi treinado a só receber, a só querer receber. Comece a dar. Porque no reino melhor, mais bem-aventurado é aquele que faz o quê? Que dá. Maior alegria é você servir alguém. Maior alegria é você dar algo para alguém. É quando você passar por um homeless e falar assim: toma aqui o dinheiro do almoço, toma aqui isso, toma aqui acolá, o que for. Por quê? Porque você está fazendo isso. Quando você faz isso, você faz ao Senhor Jesus. Você está cuidando de alguém. Sim ou não? Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou na outra tradução é carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja... Leia essa última frase, por favor. Quando você apregoa, quando você consola, quando você troca as vestes, quando você faz isso daí, quem que é glorificado nesse processo todo? O próprio Senhor Jesus. Ele é glorificado naquilo que você faz. E quando você cumpre esses 3 quesitos, aqui está falando que você será chamado carvalho de justiça. O carvalho, ele é uma árvore milenar. Ela dura até 1000 anos. E ela tem uma particularidade. Toda tempestade, toda intempéria do tempo, isso faz com que ela se fortalece mais. Isso faz com que as raízes, toda vez que ela se sente ameaçada por ventos, a raiz dela cresce mais. A raiz dela se torna mais profunda e ela fica mais forte. E ela é uma árvore que permanece às intempéries. Ela é uma árvore que permanece às situações adversas. E Jesus está falando assim que nós seremos carvalhos de quê? De justiça. Você é alguém que vai permanecer na justiça. Você é alguém que vai estar pela justiça. E esse mesmo carvalho era uma madeira que era construída, que era usada para a construção do templo também. Colunas no templo era feita de carvalho. Então o carvalho ele era algo muito específico. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele está falando de algo duradouro,
de algo que permanece, de algo que passa as situações. Porém, você está pregoando, as adversidades estão ali, estão acontecendo, porém você está pregoando, você está consolando e você está com as vestes trocadas. E por isso Deus te chama de carvalho de justiça. Amém? Tomando posse da libertação, semeando. Gente liberta que não se transforma em libertador é um forte candidato a se tornar prisioneiro de novo. Vou repetir. Gente liberta que não se transforma em um libertador é um forte candidato a se tornar prisioneiro mais uma vez. Uma vez que você foi liberto, uma vez que a porta foi aberta, uma vez que você sai daí, agora você tem que fazer o quê? Se tornar um libertador também. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Fazer com que as boas novas através da sua vida cheguem a outras pessoas também. Isaías 61:4 fala assim: edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Então alguém que é liberto, alguém que se torna um libertador, agora começa a fazer da ruína o lugar onde é apropriado para a manifestação da glória de Deus. Não foi isso que Neemias fez? Ele chegou no lugar destruído, ele chegou no meio de um caos, mas ele era um libertador. Ele era alguém que apregoava, ele era alguém que ensinava, ele era alguém que trocou as vestes. E por causa disso, ele faz daquele lugar, daquela ruína, ele faz um santuário ao Deus Altíssimo. É esse tipo de gente que recebe graça da parte do Senhor para estabelecer o reino de Deus. É dessa maneira que nós precisamos entender isso, nós precisamos semear. Qual é a semente que eu e você nós estamos semeando? É a semente do reino? É a semente que dá o fruto correto? É uma questão de tempo. O fruto vai vir. Nós precisamos lançar essa boa semente, a tempo e a fora de tempo. Então Jesus ele nos ensina que nós precisamos apregoar isso, tomando posse da libertação, semeando a palavra do Senhor. Segundo ponto, a colheita, e a gente já está encerrando. Isaías 61:6 fala assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Uma vez que você começa a semear, uma vez que você começa a pregoar, uma vez que você troca as vestes, agora Jesus fala que você é o quê? Sacerdote do Senhor. E são chamados ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas que das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa, e em verdade farei um concerto ou uma aliança eterna com vocês. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes em meio dos povos. Todos quantos os virem conhecerão como semente bendita do Senhor. Os nossos filhos serão semente bendita do Senhor. Uma vez que eu semeio, uma vez que eu começo, que eu lanço a semente, agora eu estou apto para fazer o quê? Colher. Você está esperando colher, e isso todos nós queremos. A minha pergunta é: você está semeando? Se você não está semeando nada, é tempo de começarmos a semear a boa semente do reino. Porque uma vez que ele te liberta, uma vez que ele te libertou, agora você passa a ser um libertador. Talvez você fale assim: mas eu tenho situações na minha vida que ainda não estão bem resolvidas. Tem situações na minha alma que eu ainda não consegui resolver. Tem palavras do meu passado que ainda até hoje elas me paralisam. Tem sentenças do passado que eu ouvi que até hoje elas mexem comigo. A porta já foi aberta. Jesus já abriu essa porta. Porém, você precisa se levantar e falar assim: hoje eu vou sair desse lugar. Foi o que aconteceu com esse paralítico. Porque a palavra paralítico é muito forte. Sim ou não? Mas um paralítico é alguém que não consegue produzir nada.
Ele não produz nada. Essa pessoa, o que ele fazia na igreja era somente pedir. E por isso que Deus o levanta daquele lugar, porque a partir desse momento ele começa a produzir. Ele começa a andar. A primeira coisa que acontece com o paralítico, quando ele é levantado, ele começa a andar. As pessoas percebem e falam assim, esse cara estava deitado aqui a vida toda, agora está andando? Sim ou não? A segunda coisa, ele começa a ter uma vida alegre, ele começa a ter alegria, ele começa a ter a mente de Cristo, a mente curada, a mente restaurada, ele começa a se alegrar no meio das circunstâncias. E a terceira coisa, e a mais importante de todas, ele se torna um adorador. Ele agora está adorando ao Senhor no meio do templo, porque é alguém que foi resgatado das trevas. Sim ou não? Você lembra de quando, do seu passado? Quando se ia para uma boate, você ficava moadinho lá no canto, com um chiclezinho, uma Coca-Cola na mão? Os caras passavam por você e falavam, pode enterrar, joga a terra nele. Aí Jesus te traz para o reino da luz. Cura tuas feridas, restaura a tua vida, restaura o teu casamento, te faz sacerdote do Deus vivo. E você fica moadinho. Não, agora é tempo de levantar, agora é tempo de apregoar, agora é tempo de estabelecer o reino de Deus. É você que Deus quer usar. Se tem prisões, Deus vai tirar essas prisões hoje do nosso coração. Mas é tempo de nós nos levantarmos como igreja para que a porta do cárcere, de uma vez por todas, ela seja fechada na nossa vida. E para lá nunca mais nós voltaremos. E no nome de Jesus. A porta do cárcere está aberta. Precisamos passar por ela e sejamos completamente livres. E entregamos a nossa libertação ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a sua libertação. Ele é a minha libertação. O que você tem vivido? O que eu tenho vivido? Tem coisas que paralisam você? Tem coisas que paralisam você? Que você fala assim, tem coisas que me paralisam. Somente a libertação, somente reconhecendo que Jesus ele é o libertador, é que nos tira desse lugar. Tem coisas hereditárias, pode ministrar. Tem coisas hereditárias que te perseguem até hoje. Herança hereditária. Seja de saúde, seja herança emocional, seja herança espiritual. Jesus ele quer nos fazer mais do que vencedores. Porém, a única maneira de nós sairmos das nossas cadeias é nós confessarmos. Quando chegaram para esse cego, chegaram em certa situação, chegaram para um cego, porque tinha sido curado. Ele fala assim, o que você fala de você mesmo? Quem é essa pessoa? Ele fala assim, eu não conheço ele muito bem, mas uma coisa eu sei, antes eu era cego, mas agora eu estou vendo. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós temos vergonha de falar, eu sou cego, eu sou manco, eu sou coxo, eu sou duro de palavras. E se a vergonha permanecer aí, nós jamais seremos, nós temos uma libertação já estabelecida por Deus, mas nós jamais seremos livres das nossas cadeias. Se você for liberto de 99 cadeias, porém uma te prende, você ainda continua sendo preso. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para uma vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida como? Em abundância. Jesus ele quer ser a tua alegria. Alegria no casamento, alegria nos filhos, alegria no dia a dia. Nós vamos ser ministrados agora. E eu não quero forçar você emocionalmente, mas eu quero sim falar que a porta do cárcere
hoje ela vai ser aberta. Ela já está aberta para nós sairmos daí. E hoje você mudar o estigma da sua vida. Seja qual for o estigma que muitas vezes esteja sobre a nossa vida. O cego, ele tinha o estigma de quê? De não ver. O coxo, ele tinha o estigma de quê? Ele não andava, ele era dependente para tudo. Mas Jesus, ele é aquele que muda o nosso estigma e nos faz sacerdotes do Deus Altíssimo.